Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar como vender muito tratamento endodôntico sem ter problema. Vou passar os 7 passos para isso, tá certo? Antes de entrar diretamente no assunto, começar deixando bem claro o seguinte: endodontia, assim como outras especialidades, funciona muito mais o marketing para dentistas do que o marketing para paciente. Claro, pode e deve fazer o marketing para o seu paciente, principalmente se você não trabalha tão somente com endo. Trabalha com clínico geral, entre outras coisas, ou até no seu consultório. Tem outros especialistas de outras áreas, então você precisa sim investir no marketing que funciona para você trazer o paciente para dentro do seu consultório. Porém, se você é endodontista, sonha de viver tão somente de fazer endo, gostaria de viver tão somente fazendo, você precisa aprender a fazer marketing para outros dentistas. Tanto para esses dentistas enviarem pacientes para o seu consultório, quanto para o dentista te convidar para trabalhar no consultório dele, tá? E isso não é difícil de fazer. Na mentoria eu vou fazer o passo a passo com você de como é que se faz dentista fazendo marketing para dentista, tá? Isso funciona demais. Quando eu tinha meu consultório, né, hoje eu trabalho na gestão de clínicas, mas eu recebia muita indicação e eu também trabalhava em muitos consultórios. Cheguei a trabalhar em 8 consultórios ao mesmo tempo, o meu e mais 7, né? Então, isso com implante orto. Então, o marketing para dentista funciona demais. É um marketing muito mais barato do que o marketing convencional para a gente poder atrair o cliente. E ele funciona demais, porque você precisa entender como endodontista o seguinte: o paciente que precisa de endo, na maioria das vezes ele não sabe que ele precisa de endo. Então ele vai atrás do dentista que ele conhece, que ele confia. E muitas vezes esse dentista que ele conhece, que ele confia, não faz endo. É onde você precisa estar aliançado com esse dentista, e você só vai chegar a essa aliança tendo feito um marketing realmente que funciona. Marketing dentista, para atender o público dentista. Não pensa que seu marketing que está... eu faço ali umas postagens na internet para atrair o cliente, mas os outros dentistas me vê também. Não pensa que isso funciona, porque não funciona não. Mas vamos lá, entrando diretamente no assunto. Vender muito tratamento endodôntico sem ter problema. Nessa altura do campeonato você já deve ter feito o passo a passo para o orçamento de sucesso. Se não fez, né, se apresse em fazer. E se você fez, a partir de agora você deve estar vendendo bastante endo. E você vai perceber que à medida que você vai vendendo mais tratamento endodôntico, aumenta a sua chance de ter problema. Por quê? Porque é proporcional. Se você faz 10 endos por mês e você começa a fazer 10 endos por semana, aumenta 4 vezes. Se você começa a fazer 10 endos por dia, ter 10 pacientes novos de endo por dia, novos não, mas vamos botar assim, 10 pacientes em atendimento por dia de endo, olha o tanto que aumenta percentualmente falando. Supondo que você tenha ali 99% dos pacientes satisfeitos, vai ter sempre alguém insatisfeito. Mas à medida que o número de pacientes atendidos aumenta, o número de pessoas insatisfeitas aumenta, apesar de continuar sendo 1%. Então vamos colocar assim, 100 pessoas atendidas, 1% é uma pessoa. 1000 pessoas atendidas, 1% são 10 pessoas. Olha como é que já aumenta. Aí eu estou te falando de 99%, que é uma média excelente. Quase ninguém alcança os 99% de satisfação. Se você tiver com 97%, é muito bom. Mas de 100 pessoas, 97% significa que tem 3 pessoas insatisfeitas. De 1000 pessoas, que tem 30 pessoas insatisfeitas. Então, é minha responsabilidade te ensinar a vender, te ensinar a alcançar o sucesso financeiro, te alcançar realmente os seus sonhos através da odontologia. Porém, eu também tenho que te alertar que não percentualmente, mas proporcionalmente, você pode ter que lidar com mais problemas se você não se preparar para isso. Por isso que eu vou te dar esses 7 passos. Se por acaso nesse momento passou na sua cabeça assim: não, mas eu tenho um bom contrato, eu tenho aquele contrato que eu peguei no curso de especialização, que o professor me deu, o professor é fera, ele tem um bom contrato, aquilo ali vai me evitar problema, aquilo ali não vai te evitar problema. Um bom contrato, ele é só as regras que vai ser, né, tratada no dia do problema. Então você tem um bom contrato, no dia do problema aquele bom contrato ali vai tentar fazer cumprir aquelas regras, mas esse bom contrato na mão de um juiz, ele fica imprevisível. Talvez você vai descobrir que ele não é tão bom contrato assim, porque vai ficar no julgamento de alguém, né? Não vai ser aquelas regras que estão estipuladas ali, vai ser o que alguém vai julgar a respeito do caso que está sendo contado para ele. E um outro ponto, mesmo que você vá para um tribunal com um bom contrato e que você ganhe, o tempo que você se desgastou para ir lá no tribunal, para você ir no escritório do advogado, para contar seu caso, a contratação desse advogado, o recurso que você investiu ali. Então, se você seguir esses 7 passos, você ganha isso tudo. Você economiza isso tudo, você poupa isso tudo, até o estresse você poupa de ter que passar por isso. Então, vamos seguindo agora no passo a passo. O passo número 1 é, de forma clara, pergunte ao paciente a expectativa dele. A gente
como profissional, muitas vezes a gente se esquece que o paciente ele é leigo. E aquilo ali que já é batido pra gente, que a gente, poxa, pro paciente é novidade. Muitas vezes aquele paciente ele tem 2, 3 canais na boca e não tem a menor noção do que foi feito na boca dele. Muitas vezes a gente pergunta, já tratou algum canal? Não, manda fazer uma panorâmica, tem 3, 4 canais na boca daquele paciente. E eu tô falando isso porque já aconteceu comigo várias vezes. Já aconteceu comigo de perguntar se o paciente já fez alguma extração, tem ausência na boca do paciente, vai lá que não fez. Mas é que, realmente, há 20 anos atrás. Então o paciente ele é leigo, muitas vezes ele esquece daquilo ali, muitas vezes aquilo ali é uma memória ruim, o próprio cérebro faz questão de deletar aquilo, de colocar aquilo num lugar, para ele não mexer naquela memória ruim, que ele já sofreu há 20, há 30 anos atrás. Do mesmo jeito que tem aquele que traumatiza e aquilo não sai da mente, tem aquele que abstrai aquilo que fez mal para ele. Então, muitas coisas podem acontecer. E quando você não pergunta de forma clara, você pode se enfiar num problema. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu, quando me formei, o primeiro curso que eu fiz foi cirurgia oral menor. Foi aperfeiçoamento. Só que eu percebi, eu recém-formado, isso foi 13 anos atrás, eu não tinha muita oportunidade de fazer cirurgia oral menor porque os dentistas parceiros, muito recém-formado, muito cara de novinho, não dava credibilidade para aquilo ali. Só que várias pessoas que eu tentei parceria falaram comigo, pô, você não faz canal não? Eu falei, poxa, tem uma demanda para canal. Então eu falei, eu quero fazer cirurgia, mas eu aprendi desde cedo que muitas vezes para você fazer o que você quer, você precisa primeiro fazer o que você não quer. Então eu fui pagar o preço, entrei num aperfeiçoamento de endo, focado em fazer molar e tal, e saí dali com a base ali para fazer boa parte dos canais. E aí eu fui buscar novamente os parceiros e comecei a fazer bastante canal, e foi onde eu descobri, da proporção ali de ter problema. E um problema que eu tive, que eu não foi perguntado de forma clara para o paciente. Esse paciente ele chegou, ele já tinha ido em outros consultórios, já tinha sido passado para ele valores. Como eu era bem inexperiente, eu não tive essa maldade de passar para ele o completo, ou seja, canal, um pino e uma coroa. Ele, preciso fazer canal dissidente. Ele já chegou sabendo o que ele precisava, ele já chegou até com acesso. Preciso fazer canal dissidente, que está com curativo. Quanto que é para fazer o canal dele? Eu falei o valor do canal. Eu não me recordo na época, isso tem mais de 10 anos, mas eu falei o valor do canal. Nos outros lugares ele saiu com orçamento de canal, pino e coroa. Comigo ele saiu com orçamento de canal, porque ele me perguntou quanto que era para tratar o canal. Então, quanto que é o canal? Eu falei o preço do canal. E ele falou, vou fechar aqui. E nós fizemos o canal, 3 sessões, sem nenhuma intercorrência, tudo muito bem feitinho. Quando terminou o canal, tá liberado, agora vou te encaminhar para o protesista. Mas como assim? Terminou como? Eu tô com curativo, eu cheguei com curativo e continuo com curativo? Como assim? Na cabeça dele não tinha feito nada, porque até onde ele consegue enxergar é um curativo. Não pense que você mostrar um raio-x para o paciente, aqui o canal, o antes, depois, que ele consegue identificar aquilo ali. Não, muitas vezes a gente quer justificar para o paciente isso, Aqui, você precisa de um canal, toma aqui o raio-x. Ele olha para aquilo e faz, ele não está vendo nada ali, absolutamente nada. É igual, quem é pai aqui, quem é mãe sabe disso. Quando você vai nas primeiras consultas, quando está fazendo pré-natal, passa o ultrassom lá, olha aqui o bebê, a cabeça. Você olha assim e fala, meu Deus, tem bebê ali. Você vê um borrão ali. E olha que hoje em dia, as ultrassons modernos e tal, claro que o neném vai crescendo, aí depois chega a época de fazer, tem um período lá, que faz aquele ultrassom 3D, aí você vê uma criança. Mas antes disso, inicialmente, você fala assim, gente, você acredita no médico, o médico fala, tá vendo? Você fala, mas você não tá vendo. E a mesma coisa o paciente com a gente, do canal, quando você mostra um raio-x. E aquele paciente, eu paguei e não fez o serviço. E aí foi aquela coisa toda. Os outros lugares tinham passado canal pino e coroa para ele, eu passei só canal. Na cabeça dele, o que ele estava pagando era para ele ter o dente dele reconstruído. Qual que era o problema dele? Reconstruir o dente. Ele tinha um dente que estava lá com curativo, boa parte do dente fraturado, perdeu o dente, um pedaço do dente, e ele queria repor. E eu vendi canal para ele e ele achou que estava comprando a reconstrução do dente dele. Aí vai explicar, vai abrir internet, vai abrir livro, vai mostrar uma série de coisas para ele, para convencer. Nesse caso específico não foi muito difícil de convencer, porque ele já tinha outros orçamentos e ele percebeu que os outros orçamentos estavam 3, 4 vezes mais caro que o nosso. Então fez sentido ali para ele. Mas, para explicar aquilo ali para o paciente, simplesmente porque eu não colhi qual é a expectativa daquele paciente. Então a dica número 1, pergunte literalmente qual é a expectativa desse paciente. Tem paciente que fala assim, voltar a mastigar, voltar a comer torresmo, por exemplo, voltar a alguma coisa assim. Ele pensa que aquele dente dele ali vai ficar um dente pronto, porque tratou, sabe o que o paciente já falou comigo várias vezes? Tratou o canal, não dói mais.
Então eu posso morder coisas, eu posso abrir coisas, eu posso cortar coisas com o dente, porque agora o dente não dói mais. É como se eu tivesse um canal, fosse um upgrade no dente, onde ele conquistou um dente ali indestrutível. E aí você tem que baixar essa expectativa do paciente. Você tem que fazer a pergunta certa, qual é a sua expectativa em relação ao tratamento? E na hora que ele falar isso, você tem que deixar claro para ele, olha, esse dente seu ele vai ser salvo pelo canal. Mas não quer dizer que ele vai estar mais resistente, ao contrário. A gente vai estar dando uma sobrevida para ele. Mas antes do que você fazia, que já não deveria fazer, que é abrir coisa, cortar coisa com o dente, nem pensar de fazer agora. Porque se você não falar isso, fatalmente alguns pacientes vão voltar com o dente fraturado. E na hora que voltar, fala assim, eu paguei X no dente, X no canal, X na coroa e agora o dente quebrou. Ah, mas aí nessa hora você vai falar, mas você não podia ter mordido isso, ou cortado isso, ou aberto isso com o dente. Mas aí você vai estar falando depois. E tudo que a gente fala depois é uma desculpa. Tudo que a gente fala antes é um aviso. Então é assim que o paciente vai interpretar. Ele está me falando isso agora porque ele está me dando a desculpa, porque eu paguei um dinheirão para ele, tomei anestesia, senti dor e agora eu perdi o dente. Vou ter que extrair, vou ter que fazer um canal. E ele vai querer colocar isso na sua conta. Então preste atenção, pergunte exatamente qual que é a expectativa do paciente em relação àquele tratamento. Alinhe a expectativa com ele e que ele faça o tratamento sabendo exatamente o que ele está fazendo para você não ter problema. Vai continuar chegando dente fraturado? Vai. Vai continuar chegando o paciente que tratou o canal e perdeu o dente? Vai. Porém, esse paciente ele já chega assim para você. Eu tô falando porque eu já passei por isso um montão de vezes. Doutor, bem que você avisou. Fui comer, eu não sei o que. Tem um paciente que falou assim, fui comer um torresmo de javali. Eu nem sabia que se fazia torresmo de javali. Falei, fui comer um torresmo de javali. Aí, ó, quebrou o dente. Radiografamos. Tinha partido realmente na furca, perdeu o dente. Mas ele já chega rendido. Ele já chega sabendo, olha, você me avisou, eu descumpri o nosso combinado. Eu vou pagar o preço da minha desobediência. Completamente diferente, tá certo? Vamos para o passo número 2. E o 2 é, dê exemplo que o paciente consiga mensurar. Como assim que o paciente consiga mensurar? Que ele consiga palpar, que faça parte do cotidiano dele, que ele toque naquilo ali. Eu gosto muito de relacionar outros problemas de saúde, médicos mesmo, que a pessoa já viveu ou já conhece alguém que viveu aquilo ali. Por exemplo, hoje, quem que não conhece uma pessoa que seja um amigo, um parente, um vizinho que teve que fazer um cateterismo? Né? Obesidade, cigarro, álcool, cada vez mais as pessoas têm problema de coração. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que teve que fazer um cateterismo na vida. Um tio distante tem alguém que ele conhece. Aí você pega e explica desse jeito para ele. Vamos pensar no caso do paciente que está achando que o dente dele ficou indestrutível, né? Aí você vai dar o exemplo para ele. Olha, pensa comigo, uma pessoa que está sofrendo uma enfermidade no coração, ela está lá com um problema de coração. É similar a uma pessoa que está sofrendo um problema no dente, ele está lá com uma enfermidade no dente. O jeito de resolver o problema do coração é fazendo um cateterismo. O jeito de resolver o problema do dente é fazendo o canal. Porém, pensa comigo, essa pessoa que vai fazer o cateterismo, ela passou uma vida fumando, comendo alimentos com açúcar, com doce, não fazia atividade física. Teve uma vida assim, por isso que ela precisou fazer o tratamento com cateterismo. Ela fez o tratamento com cateterismo. Você acha que ela vai poder voltar a fumar, comer coisas gordurosas, do jeito que ela, ser sedentária, do jeito que ela era antes? Ela vai falar, não pode não, se fizer vai morrer. Ah, é isso mesmo. Legal. Agora vamos pensar comigo. Aconteceu algumas coisas na sua vida que te levou a ter que tratar esse canal. Seja uma cárie, seja um tratamento anterior não bem sucedido, alguma coisa aconteceu que te levou a fazer isso. Porém, a gente vai tratar, a gente vai recuperar. Do mesmo jeito que recuperou aquele coração para a pessoa continuar vivendo, nós vamos recuperar seu dente para você continuar com esse dente na boca, sorrindo e mastigando com ele. Agora pensa comigo, esse dente aqui, você vai poder continuar fazendo tudo que você fez antes? Mastigando do jeito que você mastigava, mordendo as coisas que você mordia, abrindo as coisas que você abria. Você acha que esse dente, ele, assim como o coração, que foi feito um cateterismo, esse dente que foi feito um canal, ele vai estar... Não, realmente não... Exatamente isso. Na hora que o paciente falar, realmente, pensando por esse lado, aí você fala, é isso aí. Esse dente aqui, a gente está salvando ele. Do mesmo jeito que se ninguém faz nada com aquele coração, aquela pessoa morre, se ninguém faz nada com esse dente, você perde ele. Você vai ter essa ausência desse dente, que vai trazer um montão de complicação para a sua vida. Aí você fala de todas as complicações, que é a perda de um dente. Então nós vamos recuperar esse dente. Porém, os hábitos têm que mudar. Aquela pessoa que fez o cateterismo, ela vai ter que começar a fazer uma caminhada, ela vai ter que perder peso, ela vai parar de fumar. Aqui é a mesma coisa. Não vai poder morder isso, aquilo outro. Você vai dar todas as orientações para ele. E aí ele vai conseguir palpar. Vai fazer sentido para ele aquilo ali. E nessa hora, ele ou não vai te dar problema,
porque ele não vai fazer algo que vai, né, chegar a ter problema naquele dente, ou ele vai vir para você quando acontecer o problema rendido, falando, olha, bem que você falou, e aconteceu do jeito que você falou, perdi o dente. Aí vamos para o próximo passo, vamos extrair, vamos fazer implante, e você vai ter um paciente colaborativo, um paciente que além de ser colaborativo, é um paciente promotor. Você vê que quando você começa a aplicar essas técnicas, esse paciente, o tanto de pessoas que ele traz para você. Porque esse paciente tem uma história de vida, ele tem uma história com dentistas, com médicos, uma série de coisas. E na maioria das vezes as coisas foram feitas na boca dele sem ele entender, mesmo que o médico, o dentista achou que explicou, não explicou desse jeito, de uma maneira que ele conseguisse mensurar. Então ele balançou a cabeça, ele fez aham, ele falou que entendeu, mas ele não entendeu. E você fez de um jeito que ele conseguiu realmente entender. Ele vai sair falando assim, olha, pela primeira vez me explicaram. Pela primeira vez eu fui num dentista que me explicou o que é o meu tratamento, que eu entendi o que é o meu tratamento. Além dele ter segurança para tratar com você, ele vai te trazer um monte de clientes, de pacientes mesmo, porque ele vai ser um promotor. Apesar de você não ter sido o primeiro que explicou, mas você vai ser o primeiro que explicou de um jeito que ele entendeu. Tá certo? Então ficou a dica número 2, vamos pular para a dica número 3. E a dica número 3 é, diminua a expectativa do paciente e o surpreenda. Como assim? Canal é um tratamento que tem muitas variáveis, né? Muitas vezes a gente olha uma radiografia e pensa, faço uma sessão única e do nada eu encontro um quarto canal, uma curvatura, uma calcificação e aí ele vira 6, 7, 8, 10 sessões. Um tratamento que era para ser simples, fratura o instrumento, 4, 5 sessões para remover aquele instrumento. Foi fraturado. Então tem um monte de coisa que pode acontecer. Então se você vira para um paciente e fala com ele assim, ó, é 2 sessões, é 3 sessões, é sessão única, ele fica com essa expectativa. E qualquer coisa que sair disso, ele vai achar que você errou, ele vai achar que você não está entregando o que você prometeu ou que você não é capaz, que você não é apto para entregar aquilo ali. Quando você aumenta o prazo, então olha, eu acho que vai gastar 3 sessões, mas eu falo 6. Se eu entrego com 6, você sai assim, ó, nossa, esse doutor é fera, ele falou que ia ser 6 sessões e entregou com 3. Mas se eu faço o contrário, eu falo que é 3 e entrego com 6, você vai ter um paciente detrator, um paciente falando mal de você, um paciente questionando, um paciente desconfiando da sua capacidade de fazer bem feito, porque ele interpretou que você está abaixo do que seria o ideal, que seria 3, porque você falou com ele que faria com 3. Se você diz para o paciente que não vai doer e dói, você também tem um paciente que perde a confiança com você. Agora, se você fala que vai doer e não dói, você tem um paciente falando, essa dentista é tão fera que nem doeu. Tinha tudo para dar errado e ainda assim deu certo. Não doeu. Você já veio cumprindo os prazos, né? Você já explicou de um jeito que ele conseguiu mensurar. Você explicou, deu os prazos para ele de um jeito que ele conseguiu entender e você antecipou esses prazos. Olha o quanto de bônus você ganha com esse paciente. Então, sempre diminua a expectativa do paciente. Sempre. E a partir daí você vai começar a surpreender. E com a surpresa que ele tem, você ganha um paciente promotor. Tá certo? Vamos para a dica número 4. E antes de entrar efetivamente no quarto passo, eu queria te pedir para você analisar e ver se até aqui esse vídeo te ajudou. Se te ajudou, já deixa um like para poder ajudar o algoritmo a indicar esse vídeo para mais pessoas. E se você puder também me ajudar do jeito que eu estou te ajudando, encaminhe esse vídeo para alguém, para pelo menos uma pessoa que você vai estar me ajudando também, né? Toma lá da cá, reciprocidade, né? Então, se eu estou conseguindo te ajudar, me ajuda também, encaminhe esse vídeo para alguém, tá joia? Então, entrando no quarto passo. O quarto passo se chama antevisão. O que seria isso, antevisão? Você antever o problema, você antecipar o problema, você prever o problema que vai acontecer e você, a partir daí, tratar como se o problema estivesse acontecendo ou fosse literalmente acontecer. Como assim? Vamos dar um exemplo prático. Você vai fazer um exercício de pegar uma folhinha, uma canetinha e começar a anotar todos os problemas que você já teve na sua vida ali na endodontia. Então, um paciente que eu coloquei o curativo não parava. Teve um paciente que eu fechei o dente e ali agudizou. Você coloca. Teve um paciente que eu coloquei formocresol e não conseguiu ficar com formocresol. Você coloca. Você vai ter uma lista de coisas que são raras de acontecer, mas acontecem. E toda essa lista você vai tratar com o paciente como se fosse acontecer. Ou seja, você vai prever isso. Você vai virar... Então, vamos supor que nessa listinha está lá, um curativo que não para. Você vai virar para o paciente e falar assim, olha, isso é curativo. Isso aí não foi feito para ficar aí de maneira definitiva. Uma restauração, sim. Uma coroa, sim. Um pino, sim. É algo que a gente coloca em caráter definitivo. Isso foi feito em caráter para ser removido. Eu preciso não ter dificuldade na hora que você chega aqui para me remover isso. Eu preciso que realmente isso daí
na hora que chega aqui, ele não seja um problema para mim, eu não tenho que botar um motor e desgastar tecido dentário seu para tirar um curativo. Então você precisa entender que é possível de sair, e se sair atrasa o tratamento. Então tome todos os cuidados para não soltar, mas fatalmente vai acabar soltando, e no dia que soltar você precisa vir o quanto antes para a gente descontaminar esse canal. Se o paciente deu o dia da consulta, ele voltou com o curativo no lugar, ele vai voltar assim, rapaz, esse doutor é tão fera, um curativo que era para cair, isso solta à toa, ele me explicou, isso foi feito para soltar, isso não foi feito para ficar, não soltou. Ele é tão bom que esse curativo fica ali. Olha como é que você ganha pontos com ele, olha como é que você fez um depósito com ele. E aí a coisa vai acontecendo. Agora, e no dia que você pegar aquele paciente que o curativo não para? Não vai ser um paciente que vai te julgar do tipo, esse dentista não sabe nem fazer um curativo. Será que esse dentista vai tratar meu canal bem tratado? Será que esse profissional vai saber fazer todo o meu tratamento do jeito que precisa? Se nem um curativo está ficando? É a mesma coisa que ali, aquele paciente que não tinha chance de agudizar, tudo certinho, tratamento correndo normal. Mas já aconteceu uma vez, então você vai falar com ele, olha, pode agudizar, pode ser que você durma e amanhã acorde com o rosto assim, bababá. E se não acontecer, você fez um depósito. E se acontecer, esse paciente vai chegar bem que ele avisou. E ele vai ter a tranquilidade que você vai ter passado para ele. Olha, ele falou que no dia que acontecesse isso era para me ligar para o número tal. Ele não está nesse dia na cidade, no consultório, mas ele já deixou aqui o nome da pessoa que vai me atender. Pronto. Então faça uma listinha de problema e faça a antevisão desses problemas. E cada paciente que você fechar, antes de começar a tratar, faça aquele protocolo de antevisão com ele. E ali você vai estar fazendo depósito. Vou te falar uma coisa muito importante sobre depósito. Eu vou gravar um vídeo sobre isso com o paciente. Toda vez que você faz depósito com o paciente, você tem crédito para sacar. O que é isso? Você vai ganhando... Toda vez que você promete uma coisa e você... E aquela coisa ali surpreende o paciente, né? Você supera a expectativa dele, você prometeu um prazo e entregou mais rápido, você falou que ia doer e não doeu, você falou que ia soltar e não soltou, você falou que... Você fez alguns depósitos. E no dia que acontece algum imprevisto, você tem crédito para você sacar. Então aconteceu um negócio que você não conseguiu aplicar antevisão porque nunca tinha acontecido. Aconteceu algo assim extraordinário. Você tem crédito. Agora aquele paciente que você falou que era com 3 e foi com 4, que você falou que não ia doer e doeu, você já não tem crédito com ele, você já está devendo. E no dia que realmente acontece aquele imprevisto, aquela coisa assim, fora do comum, quebrei uma lima no ápice, vai perder o dente, é um incisivo central, um incisivo lateral. Não tenho crédito nenhum com esse cara. Eu já estou devendo ele há um tempo. Aí na hora que aconteceu aquilo ali, acabou. Ali você vai ter que enfrentar um problema sério, um problema grande, porque é uma pessoa estressada. Eu já tive isso, eu aplico isso de fazer depósito nos meus pacientes. Estou sempre ali fazendo depósito. Vez por outra, quando precisa sacar alguma coisa, eu tenho crédito para sacar, nunca tive problema. Eu trabalhava num consultório com um amigo, paredinha separando a gente, eu numa cadeira e ele na outra cadeira. Num dia, num dezembro, um monte de paciente esperando o serviço para o Natal, para o Ano Novo, para viajar, para uma série de coisas. Uma cidade pequena, o protético era em outra cidade, um motoboy fazia isso pra gente. O motoboy caiu, espalhou serviço pela estrada fora, perdemos um monte de serviço. Os meus pacientes, quando a secretária ligava, não, doutor, tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa, não, eu vou semana que vem, vou no ano que vem, né, porque já era dezembro. Os pacientes dele viraram o bicho. Brigaram, mas brigaram feio. Teve gente que foi para a recepção fazer escândalo. E a secretária, que não sabia disso, né, que eu usava essa técnica de fazer depósitos e ele não, falou assim, os pacientes do Dr. Diogo são tão compreensivos, são tão bonzinhos, já o do Dr. Fulano, nossa mãe, os pacientes deles são uma encrenca. Como é que pode o Diogo atrair pacientes bonzinhos e ele atrair... Não, é o mesmo paciente. Só que eu tinha crédito, tinha feito um monte de depósitos. No dia que eu precisei sacar, eu pude sacar. Ele não tinha crédito. Ele já, muito pelo contrário, boa parte dos pacientes ele já estava devendo. Devendo, né? Entre aspas, né? Ele já tinha prometido e não tinha conseguido cumprir. Não porque ele era ruim, porque é assim. Muitas vezes a gente prevê de uma maneira e acontece de outra. Às vezes até um próprio protético, né? Veio a prova, não está legal, você tem que mandar de novo, para ele refazer aquilo ali. Só que se você não antevê, né? Não aplicou antevisão a respeito disso, paciente, você não surpreendeu ele a respeito disso, esse paciente ele vai querer cobrar. E aí você vai ter que lidar com uma série de problemas porque você não fez os depósitos. Então eu vou fazer um vídeo só para falar isso, sobre depósito, como dia a dia. Vou dar um monte de exemplo prático de como você vai conseguir mensurar, ó, 10 exemplos que eu consigo mensurar, de como você vai fazer depósito diariamente. Não vai passar um paciente pelo seu consultório que você não faça um depósito nele. Tá joia? Então vamos para o quinto passo. E o quinto passo é: a gente só se arrepende do caso que a gente pega.
Tenha isso em mente. Você nunca vai se arrepender de um caso que você decidiu não pegar. A gente só se arrepende do caso que a gente pega. E depois de um tempo de profissão, né, depois de ter feito uma especialização, depois de ter atendido alguns casos, nós já conseguimos mensurar o que é o caso que a gente vai arrepender. Uma pelo perfil do paciente, né, tem aquele paciente perfil que já chega assim, fui no doutor Beltrano, doutor Ciclano, da doutora Fulana, da doutora... Fala o nome de uma meia dúzia de dentista, alguns desses que você conhece, que você sabe que é bom, que você já viu o trabalho desse dentista, você reconhece aquele profissional como um profissional excelente e ele chega falando mal desse profissional. Aí ele quer tratar com você. Pensa pra mim, pensa comigo. É um paciente poliqueixoso que falou mal de pessoas boas e agora ele quer tratar com você. Se você pega esse caso, você vai se arrepender, porque é um paciente poliqueixoso. Ele não vai ficar satisfeito com nada. Ele veio trazendo o nome de pessoas que você reconhece como autoridade ali naquela área e ainda assim ele está falando mal dessa pessoa. E você pega o caso por quê? Porque você precisa, porque tem que pagar conta, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário, tem que fazer as coisas. Mesmo você sabendo. Quantas vezes, vou te falar, todo caso que você já se arrependeu de ter pego, se você pensar direitinho, você fala assim, eu sabia que isso ia dar problema. Sabe por que você sabia? Porque ele deu os indícios que ia dar problema. Mas muitas vezes a necessidade fez você pegar. E o outro ponto é aquele caso que está ali na berlinda. Você olha ali, aquele dente ali, a furca, vou tentar com o MTA e tal, e às vezes não usou os passos anteriores para ele entender que é uma tentativa, então mesmo assim você pegou, depois você tem problema, depois você se arrepende de ter pego aquilo ali. E o que faz a gente fazer isso? Pegar um caso, mesmo a gente tendo os sinais que vai dar problema? É a necessidade. E por que a gente está na necessidade? Porque a gente não tem conhecimento suficiente para não estar naquela necessidade. E se você fez os 10 passos para o orçamento de sucesso, hoje você já não tem mais problema de fechar orçamentos. Se você está fazendo a mentoria, se você está fazendo os cursos, você também já não está tendo mais problema de gestão. Você sabe o que é lucro, você sabe qual que é seu salário como dentista, você está no consultório seu, trabalha só você e você, mais ninguém. Você sabe que o seu consultório é um negócio, que o seu consultório ele precisa te pagar o seu percentual de profissional, mas ele gera lucro, você consegue identificar as ações que você precisa fazer no seu negócio, né, na sua clínica, para fazer aquele negócio alavancar, você coloca em prática. Enfim, isso te tira da necessidade. Aí sim, você começa a escolher os casos que você vai pegar. E até mesmo quando um caso é difícil, não é esse caso que vai você se arrepender. Se você aplicar o que tem que ser aplicado, os 7 passos, você não vai se arrepender desse caso. Por ser difícil, muitas vezes você pega até para ajudar o paciente. Eu não estou falando disso. Estou falando daqueles casos que está na cara, vem escrito problema. Você leu e ainda assim você pegou, porque você precisava do recurso e você fatalmente se arrepende daquele caso ali. Tem um paciente detrator na rua falando mal para você, para outros colegas, ele vai em outros dentistas, vai falar, do mesmo jeito que ele falou de outros dentistas para você, ele vai falar de você para outros dentistas e também ele vai falar com outras pessoas, com amigos, com vizinhos, com uma série de pessoas. Então, cuidado com isso. Só se arrepende do caso que pega. Se estuda, se profissionaliza, aprende gestão, aprende marketing, faz mentoria. Isso sim vai fazer você não precisar pegar caso nenhum para se arrepender, tá certo? Então, falamos os 5 passos. O 6º e o 7º passo são os passos mais importantes e aqueles que a gente precisa ir mais profundo. Se eu tentar falar ele agora nesse vídeo, vai ficar muito grande esse vídeo. Então eu vou deixar para falar o 6º e o 7º passo, que são os mais importantes e que são mais profundos na mentoria. Lá nós vamos entrar nele, vamos detalhar e você vai ver como isso vai te tirar das enrascadas, vai te tirar dos problemas, não vai deixar problema acontecer. E quando o problema acontecer, ele não é problema, ele é solução, porque o paciente realmente ele chega rendido pra gente, tá certo? Espero ter podido ajudar. Se você ainda não deixou o like, deixe, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu vou deixar um vídeo na descrição que completa também esse conteúdo, que completa esse material, que vai te ajudar também a entender outras coisas nesse sentido, tá certo? Aproveita e entra lá e assiste esse vídeo também. Te vejo no próximo vídeo, tá joia? Até mais, fiquem com Deus.